Ontem teve Grenal na Arena do Grêmio, né? Um Grenal que decidia o título gaúcho de futebol feminino. O Grêmio patrolou o Inter, meteu 4-1 e vou falar um pouco sobre o futebol feminino. Eu sei que estamos chegando também numa eleição do clube aí, né, para presidente. Vou falar um pouquinho mais disso talvez amanhã ou ainda hoje num segundo vídeo, não sei. Hoje tem eleição do conselho, vou lá, né, vou votar e depois a gente vai desdobrar um pouquinho mais esse papo por aqui. Mas hoje neste vídeo eu quero me ater a esse assunto um pouco atrasado já, né, de ontem, que é do futebol feminino. Mas eu quero falar do futebol feminino fazendo até uma reflexão maior por trás do que a gente está vendo aí e que eu acho que respinga no futebol masculino também, respinga no futebol como um todo, respinga em conceitos que eu tenho e defendo, né, há muito e muito tempo. O que eu quero dizer com isso, né? Bom, para começar pelo começo, né, foi um início de tarde muito legal na arena. Eu não consegui ir, eu estava muito afim de ir, não conseguir, mas pelas imagens, pelos relatos, foi um início de tarde muito legal na Arena do Grêmio. Aproximadamente 20 mil torcedores se fizeram presentes ali, grande maioria do Grêmio, né? Tinha uma meia dúzia de gato pingado ali na torcida do Inter. É, ingressos populares, né? Preços praticamente quase simbólicos, eu diria. Um horário ruim, na verdade até foi por isso que eu não consegui ir. Um horário bem ruim, né? Lá pela 1h30 da tarde, uma e tanto ali. Tava bem complicado, assim, um sol lascando e tudo mais. Mas ainda assim, 20 mil pessoas na arena. Colocaram ali só o anel inferior aberto, né? Só o primeiro anel, coisa que a gente fala direto também para acontecer em alguns jogos menores do time masculino, né? Tipo, cara, 20 mil pessoas, era um caldeirãozinho ali a arena ontem, né? No domingo. 20 mil com todos os anéis abertos ali, com cadeira gold, gramado superior, camarote e o escambau, parece que tá vazia a arena, né? Porque fica muito pulverizado, assim. Então, isso também é uma coisa interessante de analisar, de observar, de entender, de aprender. Mas o ponto que eu quero chegar aqui, que é mais do que uma reflexão, é praticamente uma. Como é que se diz? Não é uma previsão, é mais do que uma previsão. Me esqueci a palavra. Quando eu encontrar a palavra, eu vou dizer aqui. É sobre os rumos que o futebol vai tomar dentro de muito pouco tempo. Dentro de muito pouco tempo, eu acho que o futebol feminino, de certa forma, está nos mostrando isso, está nos mostrando esse caminho, está nos mostrando essa previsão, né? Eu queria usar uma outra palavra, é uma coisa meio de guru, assim, Putz, alguém me diz aí qual é a palavra? Enfim, esqueci, eu vou dizer aqui. Eu vou lembrar aqui e vou dizer. Mas, tá, primeiro eu vou dar um passo atrás. Antes de fazer essa previsão mais macro e mais genérica aí sobre o futebol como um todo, sobre o futebol feminino em si, né? Também tem outra coisa que eu falo há um bom tempo que tá cada vez mais claro, né? O futebol feminino está crescendo, vai ganhar cada vez mais espaço, isso é muito legal. É mais um produto do Grêmio, mais uma atração, mais, né, dinheiro rolando, mais entretenimento rolando, mais camisa do Grêmio em campo. Isso é legal por qualquer ângulo que a gente analise, né? As gurias ali também ganhando mais oportunidades, profissionalizando os processos, tudo é muito legal. Só que ainda está muito longe de ser dessa roda girar com a mesma força, com o mesmo tamanho da roda do futebol masculino. E isso pro bem e pro mal. Pro mal, é claro, né, que a gente quer que se desenvolva o esporte cada vez mais e quanto mais notoriedade ganhar, melhor. Tipo, o nível do futebol feminino aumentou muito nos últimos anos. É nítido quem acompanhou minimamente alguns anos ou décadas atrás e acompanha agora, vê que é outro esporte, tá muito mais legal de assistir. Em alguns aspectos até mais legal que o masculino, eu diria. É que nem o vôlei, eu não entendo muito dos outros esportes, tá? Mas o vôlei, eu sempre brinco que eu prefiro ver o feminino, porque, cara, parece que elas jogam mais vôlei, assim, sabe? O masculino é muita força, muito.
sabe? O feminino eu vejo isso às vezes também. O masculino virou um negócio tão físico, tão intensidade e preencher espaço e tal, que às vezes fica um sufocamento, né, alguns jogos, assim. E o feminino lembra um pouco mais o futebol da década de 70, sei lá, umas coisas assim que a bola rola mais, tem jogadinhas diferentes, enfim. Também tem esse aspecto que é interessante de ver. Mas a roda não gira ainda com a mesma intensidade, né? E aqui eu tô falando principalmente de dinheiro, né? Eu não sei como é que tá hoje isso, para ser bem sincero, até acho que deve ter mudado esse quadro, mas há pouquíssimo tempo atrás, o time do Grêmio, né, alguns times de futebol aí feminino que a gente via, e eu tô falando de clubes do tamanho do Grêmio, as jogadoras muitas vezes eram, sei lá, policiais, sabe, sei lá, advogada, secretária, tinham outras funções, né, para conseguir de fato ganhar uma renda, e aquilo ali era quase um hobby, era amador, assim, né, a gente vê isso no futebol masculino também muito, de forma amadora, né, nos níveis amadores, assim, mas não dentro de um Grêmio, de um Corinthians, de um Inter, sabe? E há pouco tempo atrás eu sei que acontecia bastante, eu não sei como é que tá isso hoje, mas a gente sabe que essa roda ainda tem que girar muito para. Hoje não tem comparação, assim, a folha salarial do Grêmio, pelo que eu vi, era algo em torno de 500 mil reais. 500 mil reais é o salário do Diogo Barbosa, né? Então por isso que eu falei que é pro bem e pro mal. Porque pro mal é porque, como eu disse, né? A gente quer que desenvolva cada vez mais o esporte, né? O interesse das pessoas. Eu tava falando e acabei me atrapalhando. Além de eu achar que desenvolveu o futebol feminino em si, né? Isso é uma bola de neve, né? Do bem, né? Tipo assim, mais oportunidades, mais visibilidade na televisão, mais não sei o que, mais mulheres se interessam por jogar, né? E tem onde jogar e tem campeonato para jogar e aí a coisa, uma coisa vai puxando a outra. Mas assim, eu tava vendo que, se eu não me engano, o Corinthians, que hoje é o melhor time do Brasil, né? Ganhou Brasileirão, ganhou não sei o que, Libertadores, sei lá, o Corinthians ganha meio que tudo há um bom tempo. A folha deles era 1,5 milhão, ou algo perto disso, né? O Inter, que tem uma folha bem acima do Grêmio, e perdeu, o Inter, putz, agora eu me esqueci, cara. Eu tinha esses números na ponta da língua até ontem ou pouco antes, mas assim, o Inter é entre o Corinthians e o Grêmio, sabe? Se o Grêmio é uns 400, 500, o Corinthians o Inter era uns 700, 800, sei lá, né? 1 milhão talvez 1 milhão. E o Corinthians eu acho que era 1,5 milhão, uma coisa assim. Aí tu vai dizer, nossa, o Corinthians é 3 vezes a do Grêmio, ou sei lá, sabe, algo até mais, não sei. É assustador. Só que por outro lado, para os padrões do dinheiro que o Grêmio mexe, que o Corinthians, né, com os valores com que esses clubes lidam, é nada, cara. É nada. Tu economiza uma contratação cagada como o Diogo Barbosa, né? E tu revoluciona o teu futebol feminino inteiro, sabe? É meio que isso, porque tu consegue garimpar jogadoras de seleção brasileira, ou até de seleções estrangeiras, assim, né? Enfim. Então, como a faixa salarial das gurias está abaixo, eu não estou celebrando isso, né? Deixar bem claro, como eu disse, tem um lado pro bem e pro mal, né? O mal é que a gente ainda quer que a coisa se desenvolva muito mais. Mas por outro lado tem uma oportunidade aqui. Já que não se desenvolveu, cara, para dar um salto grande pros padrões de Grêmio, tô falando, não é difícil, sabe? E aí, como eu acho que a coisa está se desenvolvendo, uma coisa vai puxar a outra, né? Porque daí, vamos investir mais no futebol feminino, daqui a pouco vai entrar patrocínio exclusivo do futebol feminino, daqui a pouco tem questão da televisão. A televisão está cada vez mais na TV fechada e até aberta, mostrando jogos importantes do futebol feminino. Uma dessas já ganha um direito de TV e tal. Então, eu acho que tem um cavalo passando encilhado aí que o Corinthians tá sabendo montar melhor do que ninguém, né? E fico alerta, porque começou essa história de futebol feminino, ou recomeçou, né? Eu acho que já tiveram outros ciclos em tempos passados, assim, mas agora a coisa veio de uma forma mais forte e contundente por causa de uma obrigatoriedade, né? Se eu não me engano, a CBF ou a FIFA que falou assim, quem não tiver o setor de futebol feminino não pode jogar Libertadores. Ou a Comebol, talvez, sei lá. Alguém impôs essa questão.
Daí os clubes assim, tá bom, vamos montar aqui um futebol feminino, sabe? Foi meio que assim, cara. Foi meio que na obrigação. E agora, talvez, alguns dirigentes estão vendo, não, mas isso aqui é interessante, poxa, mas as gurias estão mandando bem, poxa, mas o público tá gostando, tá atraindo a atenção da galera, tipo, então agora que a roda vai começar a girar, acho eu, num outro ritmo, e quem pegar esse cavalo encilhado, eu acho que larga na frente em vários sentidos. Mas, premonição, essa era a palavra que eu queria. Eu estou fazendo aqui uma previsão, né, de como eu vejo o futebol daqui a uns anos, e eu acho que eu falo disso há muitos anos, mas eu nunca colocava o futebol feminino nessa equação, assim. Agora eu acho que ele surge como um grande exemplo e balizador do que eu venho falando há tempos. O que eu acho, tá? Eu acho que o futebol no mundo, né, mas aqui a gente pode filtrar o Brasil, que é o que nos interessa, e até porque o Brasil tem uma questão socioeconômica diferente de vários lugares do mundo, né, da Europa principalmente ali, né, que é um celeiro do futebol mundial e tal. Um celeiro não é a palavra, né, mas enfim. Mas assim, a elitização do futebol, ela vem caminhando a passos largos há bastante tempo. E ela vem caminhando dentro de uma lógica em que o futebol é negócio, né? E eu sempre rebato isso, o futebol não é negócio. O futebol, ele é o contrário disso. O futebol é paixão, é amor, é irracionalidade, é uma devoção, é gente de tudo que é tipo, cor, profissão, instrução, cultura, pessoas apaixonadas da mesma forma pelo mesmo clube. É um negócio que une muita gente diferente, e é uma loucura, né? Essa loucura toda, essa paixão toda, sim, gera negócios, mas tu dizer que o futebol é negócio, não é paixão, é de uma burrice, de uma miopia sem tamanho, né? Se tu secar essa fonte, se tu secar essa paixão, se tu abafar esse sentimento irracional que as pessoas nutrem pelo futebol, acabou o negócio. Acabou tudo, acabou a razão de existir do futebol, né? Então por isso que eu digo que a analogia que eu faço, quando eles começam a aumentar o preço do ingresso e afastar torcedor do estádio e colocar os jogos em horários bosta e não sei mais o que, e maltratar o torcedor na entrada e não sei o que, e não sei o que, e papapá, o que eles estão fazendo em nome do negócio? Eles têm, quem acompanha meus vídeos há anos deve estar cansado já de ouvir essa analogia, mas eles têm um galinheiro, né? E em volta do galinheiro um milharal para fazer o milho que vão dar para essas galinhas, né? Essas galinhas dão ovos de ouro. Elas dão ovos de ouro. Tu tem meia dúzia de galinha ali que dá ovo de ouro. E daqui a pouco o dono do galinheiro ali, do milharal, cresce o olho. Mas peraí, eu tenho só meia dúzia de galinhas, eu quero ter mais. E ele começa a matar o milharal para aumentar o galinheiro e botar mais galinhas de ovos de ouro. Por um tempo, isso vai dar certo. Por um tempo ele vai ter mais galinhas dando mais ovos de ouro. Vai chegar uma hora que vai ter muita galinha para pouco milho. E elas vão começar a morrer de fome. Em nome da ganância do dono do milharal e do galinheiro. Eu vejo mais ou menos isso com o futebol. Eles começam a crescer o olho, aumentar o preço de ingresso e fazer não sei o que, lá, porque eles estão vendo que a paixão é grande, a demanda é alta, tem gente que paga, não sei o que. Vai chegar um dia, cara, eu já penso nas crianças de hoje em dia, porque eu tenho 37 anos, eu nasci em 85, comecei a ir ao Estádio Olímpico com meu pai, ali por 90 e pouquinhos, ali por 93, assim, eu já ia praticamente todos os jogos com meu pai, e eu era apaixonado pelas torcidas organizadas, a máquina tricolor, e não sei o que, o papel picado que voava, e as bandeironas, e a torcida festejando. Era um ambiente que eu tenho a sensação que era mais popular, mais, sabe? Hoje ali eles reduziram a geral, é um cantinho, e fica frio, e se incomodar um pouquinho a gente vai interditar, e não sei o que, e o resto do estádio, todo mundo aqui, uns tiozão com dinheiro, quietos ali, comendo uma pizza de R$39,90 e gritando com o jogador que erra. Será que essa criança entra na arena com o mesmo brilho no olho que eu entrava no Olímpico? Sabe? Já começa a pensar assim, cara. E o povo que mora ali em volta os moradores ali do Maitá, que moram em volta da arena,
muitos nunca entraram na arena. Então é uma coisa que começa a apartar, começa a deixar chato, sabe? Eu já vi várias matérias falando do desinteresse do brasileiro pelo futebol, que vem crescendo silenciosamente, ano após ano. Vai chegar um dia que eles vão matar o milharal, vão matar a paixão, e aí não adianta, não vai ter mais. Enfim, nesse sentido, o que eu acho, tá? Eu acho a minha tese de longa data é que vai chegar um dia que esses dirigentes e esses cartolas aí de CBF e afins vão se dar conta do tamanho da cagada e vão tentar emergencialmente parem as máquinas. Vai rolar um parem as máquinas. O que é parem as máquinas? Eles vão repensar preços, horários, eles vão baratear tudo. Eu sempre brinco, né? Hoje em dia eles proíbem papel picado, sinalizador, bandeira, não sei o quê. Vai chegar um dia que eles vão estar distribuindo na entrada do estádio. Ó, tu não quer jogar um papel picado quando entrar o time? Assim, vai ter o cara da CBF ali, oficial, tentando reerguer o futebol, vai estar entregando isso nos portões dos estádios, né? Preço popular. Vai ser o desfibrilador que eles vão tentar ressuscitar o futebol. Eu prevejo isso, não sei se é daqui a 5 anos ou daqui a 30, mas é uma realidade que é muito possível. E ao mesmo tempo surge um futebol feminino nesse contexto, né, que é o Grêmio, cara. É o Grêmio, não interessa se é jogador ou jogadora, é o Grêmio entrando em campo. Era Grenal ontem. A gente vê 20 mil pessoas a 1h30 da tarde de um domingo entrando na arena para ver uma final de gauchão. Isso é muito legal. E qual é o recado aqui? Preços populares. Provavelmente tinham pessoas ali dentro diferentes das pessoas que vão nos outros jogos. Claro que tinha uma galera que frequentou ambos, mas talvez tinha uma galera que estava frequentando só ontem, né? Então, às vezes eu vejo o futebol feminino, é um futebol diferente, com mais espaço no campo, com uma outra pegada, e daqui a pouco é mais barato, daqui a pouco é mais acessível. Numa dessa vai virar uma chave, gente, que o futebol feminino pode começar a ter mais aderência que o masculino, pela questão popular. E aí talvez seja a primeira fagulha, a primeira centelha que se acenda assim para a galera dizer: opa, estamos errando a mão aqui em algum ponto. Não sei, vamos acompanhar. Tomara que o futebol feminino ainda consiga também acelerar esse processo de deselitização do futebol e se desenvolva também por conta própria, né? Porque é muito legal, muito interessante e atrai muita gente. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.